Shalom, Baruch Yahu. Eu estou gravando um vídeo aí desde o dia 6, a véspera, né, de Rosh Hodesh. Mas a confusão aqui é tanta, né, se vocês terem uma ideia onde que eu estou, né. Vocês vão ver que eu estou na varanda, porque lá dentro não dá para entrar, tá? A Eliane e a irmã Ana arrumaram algumas coisas lá, né, então pra gente poder dormir lá dentro. Mas posso te dizer que hoje é Independence Day. Nós ontem à tardinha acabamos de fechar negócio com essa casa que está aí do lado. Vocês estão vendo a amarelinha aí? É outro papo, tá? Tinha inquilino até outro dia, foi quando ele saiu que eu consegui o telefone do dono, né, para poder negociar. E cá estamos. A Eliane e a irmã Ana estão lá agora, nesse momento, limpando a casa, deixando tudo arrumadinho, porque depois nós vamos carregar as coisas aos poucos, né, que afinal de contas aquela que me roubou aqui, né? Mas tudo bem, eu não tenho nem, sabe? Falei hoje com uma amiga dela aí, que foi de carona com a gente até o centro, e eu disse pra ela, olha, eu não tenho nem bronca da tua amiga, tá? Porque mundano é mundano, né? Mundano a gente não pode esperar nada, a não ser sacanagem. Então aqui nós já tínhamos pago um mês, né? E então a gente pode mudar tranquilamente, sabe? Vamos montar lá bonitinho. E aí estaremos já acomodados. E num local que, claro, né? O Google, esses filha da puta todo, eles sabem onde estamos. Mas como disse até o capitão, né? Não boto muita fé no capitão, mas como ele disse ontem, em seu discurso, né? Ontem, aqui é tão tranquilo, é tão sossegado que eu fico até perdido no tempo. Mas ele disse que acabou, né? Eu tenho certas dúvidas, né, com relação a tudo isso, porque eu sei que tudo isso é o Pai, né, que está por detrás dos Illuminati, é o Pai que está cumprindo as suas promessas a Abraham e outras profecias, como aquela dos 2/3 que irão perecer, né? É o Pai cumprindo por intermédio hoje, né, dos Illuminati. Nós temos que observar que sempre que o Pai quis castigar seu povo, os povos das nações, né, que nós falamos que são os gentios, não as pessoas, mas as nações gentílicas, né,
sempre ele se utilizou de gente, de pessoas, né? Não são anjos, não são seres sobrenaturais. Quando ele quer que uma pessoa tropece, apronte, não existe Ra-Satã, né? Existe sim aquele Ra-Satã interior, que é o nosso próprio ego, gritando mais alto do que a gente. Eu quero dizer que eu acompanhei, né, todos os acontecimentos do dia 7 e em certos momentos eu achei interessante, em outros momentos uma coisa que me vem na cabeça desde 2000, numa daquelas viagens, né, que o nosso capitão fez para os Estados Unidos, né, que aliás eu acho o maior furo que foi feito foi ter sido feito essa aliança com aquele povo, né? Aquele povo nada mais é, nada menos é do que o Rei do Sul, que vai sucumbir. Eu acho assim que ele fez aliança com o Rei do Sul e com Israel, ele botou o Brasil no alvo, né? Eu sempre falei isso. Eu não vou dizer que eu votei em outro, não, eu não voto em ninguém, eu não quero saber de nada. Há mais de 10 anos que eu não tenho nem o título. Como eu sempre digo, eu não tenho político de estimação. Mas eu venho observando, sabe, esse joguinho de fazer tudo dentro da lei, da Constituição, e os caras abusando, entendeu? Das duas uma, né? Porque se eu ficar dizendo que eu vou fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo, e não sair aqui da cadeira, vocês vão pensar de mim o quê? Que eu sou um paloureiro, que eu só grito. Não é isso? Eu me lembro, né, no dia que nós estávamos assistindo a posse, quando ele subia lá a rampa, eu disse para Eliane, se eu fosse ele, se eu estivesse no lugar dele, quer dizer, eu não queria nunca ser ele, eu amo quem eu sou, eu falei para Eliane, eu subia com o exército atrás de mim, com metralhadoras na mão, entraria no Senado, entraria na Câmara, entraria no STF e já levava todo mundo para fora, assim, algemado, né? Porque o que ele esperava? Que esses FDP iam ficar bonzinho? Sabe? Aí foi passando e ele falando que não, que tinha que agir conforme a Constituição. Como que você... É a mesma coisa que você falar que você vai agir com um bandido que está te apontando uma arma na cara, conforme diz a lei. Olha, nem na lei dos homens, nem na lei, que é a única lei que eu realmente dou valor, que é a lei da Torá, você vai encontrar algum lugar onde vai dizer para você ficar parado morrendo. O próprio Machia, né, é muito mal interpretado por esses bosta desses cristãos, né? Nós vemos ele dizer, se alguém lhe der um tapa na sua face direita, mostre-lhe a esquerda. Se ele também lhe der um tapa na esquerda, observe, lá não diz o que acontece. Ainda mais Ramachia, que era um cara super invocado e que não estava nem aí, ele era macho. Sabe, não é qualquer um que, por exemplo, aqui nós temos aqui perto, nós temos como é que fala? Um mercado municipal, onde vende todas as coisas assim alimentícias.
E eu fui lá esses dias aí com as irmãs e eu fiquei observando. Sabe, imagina se eu com mais 12, não precisava, né, não é sozinho não, entrasse ali e começasse a capotar tudo ali, quebrar tudo, virar as banquinhas dos caras e tal, a gente ia morrer ali. Observe que ele entrou no templo, fez isso com os cambistas, com aqueles que ganhavam dinheiro vendendo os animais para sacrifício, com aquele, enfim, com todos aqueles que transformavam a casa, embora ali não fosse a casa do Pai, porque o Pai não vive em casas feitas por mãos, porque o Pai, ele é espírito, aliás, o único espírito que existe. Então eu fiquei, sabe, imaginando, eu falei, putz, a gente morria, né? E observe que ninguém os atacou. Então, porque na realidade, todo mundo está equivocado. Eu não estou dizendo isso para dizer que eu sou o único certo, não. Tem muito mais gente que sabe do que eu estou falando. Existem pessoas que vão perder a boquinha, né, vamos dizer assim, por serem cabeça dura, por serem idiotas. Eu diria idiotas. Sabe, eu e minha esposa, a gente vem há 20 anos falando de tudo isso que pode acontecer. Eu só não tinha ideia de como iria acontecer, mas que ia acontecer eu sabia. Como eu já disse em outros, eu só tive a certeza de como seria a partir do momento que explodiu aquele laboratório em Wuhan, que depois nós viemos a saber que era de um americano. É incrível, né? Porque desde criança eu nunca gostei de americano. Por quê? Veja, não é uma questão, sabe, de querer rotular um povo. Se você vai para o país de alguém, você não pode obrigar aquele alguém a entender o que você está falando e nem pode obrigar a você entender o que ele diz. Eu desde pequeno, tenho 66 anos, mas desde pequeno que eu observo pessoas, né, ao meu redor, andando na rua. Eu me lembro que nos anos 70 tinha muito gringo aqui, né? Aliás, sempre teve muito, né? Eles sempre se metem em todo lugar. E eu me lembro que no centro de São Paulo, que ainda era um lugar que se podia andar, né? E eu não culpo Dória por isso. Muito antes dele já estava insuportável. Agora ficou realmente de uma forma que não tem condições, né? Eu sou paulista de nascença, eu conheço São Paulo desde o tempo que eu ia passear de madrugada a pé no centro. Porque os cinemas, tudo eram lá. Mas vejam, ontem eu escutei um discurso, né, muito claro, na frente de milhares de pessoas, você dá até o... E hoje está rodando por aí um videozinho, né, que diz que foi extraviado, né, foi pego assim, onde o Bolsonaro está falando para que os caminhoneiros não fechem. Se isso for verdade, tem uma outra coisa que é verdade. Ele é apenas uma parede de fumaça para que o povo olhe para outro lado, para que o povo não olhe para o Criador,
para que o povo não tenha esperança no Criador e sim nele. O que se torna idolatria, e aí o plano de nosso Pai pode ser cumprido, conforme a profecia. Se você não conhece, azar seu. Mas quando explodiu o laboratório, né, cujo dono era um americano, uma empresa americana, e falou do tal vírus, isso em 2019, né? Tem um texto que eu nunca consegui entender, justamente aquele texto que fala que seria uma tão grande aflição, né, que seus dias não fossem abreviados, pelo fato de que iriam acontecer coisas que nunca aconteceram e jamais acontecerão. Eu me lembro que eu era testemunha de Jeová em 1985 e eu ficava estudando isso e perguntando para anciões mais velhos e ninguém tinha uma resposta. Mas isso sempre me inculcou. O que pode acontecer que seja pior, né? Porque eu sempre estudei história, que seja pior do que tudo isso que já a humanidade já aprontou, né? O papado, e muito antes, né? Quer dizer, sempre eles foram completamente doidos, né? Eu diria assim. Claro, o Pai assim os fez, para poder peneirar. Observe que o povo ao qual ele chamou dele povo, né, o povo dele, passou 430 anos como escravo no Egito, apanhando, morrendo. Para quem pensa que ser um servo de Yahu não é Yahu, tá, suas cadelinhas, é Yahu. Observe bem, todos sofreram muito. Por quê? Porque é justamente no sofrimento, é na falta das coisas, é quando você está no momento em que você está vivendo contrário àquilo que você queria, é que Yahu mede, né, quem você é. Sabe, eu sinto dizer que eu conheço, nesses últimos 20 anos eu conheci milhares de pessoas, só no meu zap, aqui no meu telefone, eu tenho quase 500 pessoas ainda. No Facebook quase 5.000, só não tenho 5.000 porque eu estou deletando todo dia. Bastou demonstrar que é comunista, ou que é cristão ou católico, eu estou deletando. E idólatra também. Porque esses são idólatras. Mas aqueles que estão aí atrás do mito, eles são tão idólatras quanto aqueles que entram numa igrejola e ficam ajoelhados na frente da imagem da Virgem ou qualquer coisa. Então eu tenho observado que realmente, né, fica até difícil você imaginar que 2/3 só irão sucumbir. Mas nesse momento, né, que eu via a coisa da explosão do laboratório em Wuhan, o Pai me fez cair algumas fichas, né, e eu falei, opa. 3, 4 dias depois, eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube sobre esse acontecimento, e no meio deles tinha um onde o rapaz que apresentava, um brasileiro, que estava, se eu não me engano, na Argélia, eu não sei, ele dizia o seguinte, que pelo que ele tinha de conhecimento, já estava quase 70% do planeta, das nações do planeta,
usando máscara em lockdown. Aí eu não tive dúvida. Isso nunca aconteceu. Já houve pestes, já houve um monte de coisa. E de lá para cá eu venho tentando avisar as pessoas. Eu estou falando há mais de 2 anos. Não que eu seja profeta, não sou profeta nenhum. Eu sou um ser humano, só isso. Mas um ser humano que o Pai ajuda. Um ser humano que o Pai demonstra aquilo que é verdade. Eu não fico que nem a maioria dos patetas, fazendo planos para o futuro. Que futuro, meus irmãos? Primeiro que esses que estão fazendo planos para o futuro são aqueles que estão tomando a picada. Esses aí não tem futuro. Se ainda não perceberam, é porque são muito cegos. E sabe por que são muito cegos? Porque o próprio Pai o cegou. O jogou na operação do erro, conforme 2 Tessalonicenses. Para que, não tendo amor à verdade, crescem a mentira. Bom, isso aqui vai ser encaixado no vídeo que eu comecei no dia 6 ou 5, que chama-se O Nosso Quintal. Mas eu tinha que falar alguma coisa sobre isso, porque hoje eu estive no centro. É que aqui são muitos bairros, né? E tem o centro. E é claro, no centro as coisas são mais baratas e tudo, e nós fomos lá buscar algumas coisas, né? Alimentos. Eu acabei enchendo o tanque do carro, porque eu escutei ontem que, além de ter subido o preço, embora tenha sido centavo, mas não importa, né? Já está caro demais. Além de ter subido o preço, com essa como é que se diria, com essa parada, né, dos caminhoneiros, logo logo não vai ter gasolina, logo logo os supermercados vão estar como estão em Londres, né, que não tem mais nem comida. Sabe, eu bato palma para os franceses, que quando eles perceberam a jogada do governo, né, ligado aos Illuminatis que estão praticando o plano do Pai, sem saber, é claro. Eles são muito egocêntricos para serem usados pelo Pai, mas estão sendo usados com egocentrismo e tudo. Aliás, acho que o Pai está se utilizando desse egocentrismo, né, para isso. Vocês veem lá o Bill Gates, que babacão, né? Então, um país que se deixou chegar onde chegou, porque tem um presidente que, não, nós vamos fazer tudo na manha, nós vamos fazer tudo na boa. Que na boa? Ele está mexendo com bandido. Ou ele é bandido e ele está só sendo, como eu falei, uma nuvem de fumaça, ou não é macho o bastante. Nós estamos precisando agora, tanto de um lado como do outro, de gente macho, não importa o sexo, mas de gente que esteja disposta a lutar. Porque daqui a pouco você vai apanhar na rua, e se você não estiver disposto a lutar, no mínimo você vai apanhar. No máximo você pode morrer, e no meio pode ir preso. Porque essa gentalha que tem no poder, eles não têm escrúpulos, eles não têm nada, porque eles estão tomados pelo Pai e o Pai obscureceu a mente deles.
ok? E isso tudo faz parte do plano. Depois que eu vi um discurso algum tempo atrás, onde Netanyahu dizia: é um dever de Israel cristianizar o mundo, eu entendi por que na profecia diz que todo aquele território onde hoje vive aquele povo que se diz o povo de Arro, mas que na grande maioria é tudo sionista, tudo político, não cumprem nenhuma lei, eles estão no 7º mês, sabe? Eles têm 2 começos de ano no mesmo ano. Isso aí me deixa enojado, entendeu? E ainda tem babaca aí que quer dar uma de, sabe? Quando eu escutei isso, eu falei, putz, tá explicado por que o pai vai permitir que o rei do norte, com seus exércitos e com seus aliados, derrubem tudo. Não só Jerusalém, tudo. Foi aí que eu percebi o castigo, né, que vai ser dado ali. Aí eu entendi o Rabino Shaul. Não basta ser descendente de hebreus ou descendência de Abraão para receber a promessa. Tem que ser remanescente. Eu estou avisando aqueles que estudam comigo, aqueles que pareciam ser pessoas capazes de enxergar, né? Mas que eu estou vendo que a maioria não enxerga merda nenhuma. Eu estou avisando. Faz tempo. Sai fora. Mas a burrice, a cegueira da grande maioria é tão grande que eles não se tocam. Observe o que eu vou dizer agora. No início desse ano, a minha tia, irmã do meu pai, uma senhora de... acredito que no mínimo ela tinha uns 75 para 80 anos. Ela vivia nessas casas, né, para pessoas idosas e tal, porque ela ficava muito sozinha em casa, os filhos são casados e tal. E aí foram lá, né, para fazer exame de Covid e tal, aquelas coisinhas, né, tudo programado, né, claro, pelo seu Dória, filha da puta, né. E aí constataram que ela estava com a Covid, com a covarde, né? Eu acho gozado, né? Por exemplo, o Facebook, né? Aquele carinha lá que é o dono daquela merda, ele se coloca como sendo o bom, né? Só que ele é marionete do Jorge Soros, que já está querendo tirá-lo de lá. Aí o que ele fez? Ele começou a podar esse tipo de assunto ali, colocando merda no lugar, colocando mentira no lugar. Só podia ser americano. Vocês acham que foram os chineses que inventaram esse vírus? Estudo um pouquinho de história e vejo, desde que existe Estados Unidos, quem é
A grande cidade que será destruída, que está lá em Apocalipse. Não consegue enxergar isso? Meus pêsames. Eu não estou bravo. Eu estou triste. Triste de ver pessoas que me pareciam pessoas assim, vamos dizer, capazes, pessoas que estavam entendendo a palavra, se acovardarem. Eu, Eliane e a irmã Ana já estamos num local que, é claro, por causa do telefone, por causa da própria internet, o Google, uma empresa americana, Facebook e outros aí que estão o tempo todo nos olhando. Para eles não é difícil chegar aqui, mas acho que eles não viriam até aqui por causa de 3 pessoas, tá? Então, você que está aí esperando explodir para sair de perto da bomba, lembre-se que a bomba, quando explode, ela gera estilhaços. Bom, eu vou parar aqui. Aliás, eu vou pôr esse vídeo sozinho no ar, porque senão o outro vai ficar muito comprido. O outro é um vídeo de conto de fadas, né? Nós mostrando aqui o local, que é um dos locais mais quietos, mais incríveis que eu já morei, excetuando-se nos anos 70, o Arraial da Ajuda, lá em Porto Seguro, que hoje lá também virou uma bosta, né? Lá agora virou local onde só se ouve pagode, só se ouve rap, só se ouve essas porcarias que estão fazendo aí. Porque o Brasil teve muitos músicos bons. Eu sou um músico, não estou dizendo que eu sou bom, mas eu sou um músico, eu tenho um bom gosto. E teve sim muitos. Ontem mesmo eu estava aqui, mexendo aqui no vídeo que eu quero mandar, eu não consegui terminar ainda, e estava ouvindo Tudo Foi Feito pelo Sol, né? Dos Mutantes, já sem Arnaldo, sem Rita Lee, né? Mais o Serginho e outros. Que coisa maravilhosa, né? Eu assisti 10 vezes a esse show, lá no Teatro Bandeirantes. Para quem estava vivo nessa época sabe do que eu estou falando. Eu não estava no dia que invadiram, né? Porque todo show ele falava: venham no último dia que vai ser a maior festa. E foi mesmo, né? Pularam em cima dos bancos, quebraram tudo, né? E ficou um tempão sem poder ter show de rock. Mas isso é o que passa. Se você está aguardando que o pai lhe dê um pontapé na bunda para você se mexer, pode ter certeza que você faz parte dos 2 terços. Shalom. Shalom! A cada dia mais cresce o número de pessoas, servas ou não, que nos perguntam a respeito do tzitzit, se faz parte da lei, se é para os nossos dias, etc. Lerei um texto da palavra de Yahweh que espero elucidar essa questão. Fala aos filhos de Ashuru e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos de Yahweh, e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo.
para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e separados sejais a vosso lucro. Isso está em Bamidbar, Números 15, 38 a 40. Então vamos lá. Se faz parte da lei. Sim, acabamos de ler aqui os versos que diz quando o Criador nos deu essa lei. Se é para os nossos dias, sim, é para os nossos dias. A própria lei diz, pelas suas gerações, ou seja, indefinidamente, enquanto houver Yashuru sobre a face da terra. E diz mais, para que sejamos separados. O que significa isso? Quando ver as franjas, lembrar da lei e cumprir, e não ir segundo os nossos olhos, a concupiscência dos nossos olhos, ou o desejo do nosso coração. E desta forma, quando você cumpre os mandamentos, você se separa das profanações do mundo, das coisas profanas. Então isso é ser separado. Kadosh.